Bom, a gente está aqui hoje para apresentar nossa parte de habilidades de audição no adulto e no idoso. O nosso tema é sobre alteração central, a dupla é Felipe e Valdemir, e agora a gente vai começar com a nossa apresentação. Bom, alteração central é o nosso tema, está aí o módulo, a dupla, e agora a gente vai começar contextualizando um pouco sobre o tema. Então, a gente colocou aqui no slide nosso primeiro ponto, tratando de processamento auditivo central. O processamento auditivo central, ele é o caminho que um som percorre desde a orelha externa, passando pelas vias auditivas centrais até o córtex cerebral, onde é decodificado e compreendido. Em outras palavras, é um conjunto de habilidades específicas das quais o indivíduo depende para compreender o que ouve. É uma atividade mental, isto é, uma função cerebral e, assim sendo, não pode ser estudada como um fenômeno unitário ou único, mas sim como uma resposta multidimensional aos estímulos recebidos por meio da audição. Em outras palavras, a gente vai tratar de processamento auditivo central como sendo uma parte bastante importante para a comunicação do indivíduo, que vai desde a parte externa, que seria o som, passa por toda a captação e até a sua decodificação e consequente compreensão na parte cortical do encéfalo. Valdemir vai completar agora a nossa linha de raciocínio. Basicamente, quando pensamos em alteração central, nós levamos tudo aquilo que está dentro do nosso córtex. E dentro do córtex nós sabemos que tem a cognição. Cognição, ela que vai se expor, vai apresentar para as pessoas os sintomas que podem estar alterados. Nesse tipo de caso, de pessoas com alteração central, elas apresentam basicamente problemas relacionados à aprendizagem, à atenção e à memória. Um dos pontos principais que os pais, geralmente em criança, descobrem é que a criança apresenta dificuldade para escrever, apresentam troca de letras, apresentam desatenção durante as aulas, apresentam dificuldade de memória, agitação, dificuldade para ouvir e prestar atenção em um ambiente ruidoso, por exemplo. Ela demora para compreender, para processar aquela informação que foi passada, apresentou uma dificuldade de localizar esse som que foi transpassado para ela também. São todas essas características que englobam uma pessoa que venha a ter esse tipo de alteração central. Bom, complementando a fala de Valdemir, agora trazendo um pouco para a nossa realidade de estudo do terceiro ciclo, que é falando da parte de audição no adulto e no idoso, a gente vai ver que essas alterações das habilidades auditivas, as quais Valdemir citou, elas também fazem parte da questão do adulto e do idoso. Só que agora a gente vai ter uma alteração no sentido de esse indivíduo ele já vai ter alguma carga de aprendizagem e nesse momento ele vai acabar perdendo uma habilidade auditiva ou tendo um déficit nessa habilidade auditiva. Isso vai ser de extrema importância para as posteriores mudanças que ele venha a acontecer no seu contexto de vida. A gente vai ver no próximo slide toda a parte de processamento da informação auditiva. A gente achou muito conveniente trazer essa parte de processamento, sendo mais específico na parte das estações, porque a gente vai ver que posteriormente nos testes que forem ser realizados, inclusive no nosso caso clínico, o local que essa alteração ela venha a ocorrer é de extrema importância para qual vai ser essa alteração e como deve ser tratado. Então agora a gente vai começar a falar do processamento auditivo central. Valdemir, quer começar falando? A gente pode começar falando de todas as estruturas, né, que esse som vai percorrer até chegar ao cérebro mesmo, ao córtex. Nós começamos essa informação a partir de quando ela se transforma no impulso nervoso, ela vai primeiramente para os núcleos cocleares.
Ele é o primeiro centro integrador e é o primeiro centro que apresenta as fibras aferentes auditivas, que são ipsilaterais. Ela sempre vai ter essa informação apenas para um lado do córtex. Posteriormente, nós teremos aí o complexo olivar superior, que ele vai ser o segundo centro integrador, que ele faz essa convergência de aferências das duas orelhas. Ele é o primeiro ponto, primeira estação que tem essa capacidade de fazer essa localização da fonte sonora. Porém, ela não é única. Nós veremos mais para frente que terão outras estruturas que também farão essa mesma função. Felipe, quer continuar? A próxima estação que a gente vai ver no processamento auditivo central vai ser o leminísco lateral. Esse leminísco ele vai ligar o núcleo coclear ao colículo inferior. Ele vai ter 3 núcleos, o dorsal, o ventral e o intermediário. Ele possui feixes de intermédio ipsilaterais, são organizados tonotopicamente também. A nossa próxima estação vai ser o colículo inferior. Ele vai se localizar na porção dorsal do mesencéfalo, na parte média do tronco cefálico, e ele funciona como um centro de integração da mensagem auditiva. Ele possui um alto nível de resolução de frequências. Uma informação interessante é que sem o colículo inferior, a percepção de um som seria impossível. Quer continuar? A próxima estação é o corpo geniculado medial. Ele também possui 3 partes, a ventral, medial e dorsal, e ele tem a função de manutenção e direcionamento da atenção livre. Ela também processa estímulos da fala e relaciona com a atenção auditiva, codificação da intensidade e da frequência do som. Vale a pena ressaltar que essa é uma das estruturas que possivelmente pode vir a estar alterada no nosso caso clínico, que debateremos posteriormente. A próxima estação, depois do corpo geniculado medial, é a formação reticular. Então, essa formação, esse sistema reticular, ele se projeta para o córtex cerebral e possui sobre ele uma ação ativadora, mantendo o controle do ciclo de sono e vigília. Ele também é responsável pela motricidade somática, o sistema nervoso autônomo e o sistema neuroendócrino. Quer continuar, Felipe? A próxima estação que a gente vai ver na linha de processamento auditivo vai ser o córtex auditivo. O córtex auditivo, ele primário no caso, ele se localiza no lobo temporal. Sua função é identificar e decodificar a partir do estímulo, além de associar com outras regiões corticais. Também tem organização tonotópica, diretamente estimulado pelas projeções do corpo geniculado medial. O córtex secundário é excitado pelo córtex primário. Agora a gente vai tratar um pouquinho do processamento da informação auditiva. A percepção ela vai ser justamente iniciada pelas células receptoras, que são sensíveis ao determinado estímulo, e que é, no caso, um sinal elétrico, ou um sinal acústico audível, na verdade. Esta percepção ela reflete toda a hierarquia de funções e mecanismos do sistema auditivo, frente a múltiplas características de um estímulo acústico. O processamento de estímulos acústicos ele consiste em uma série de conexões neuroanatômicas organizadas nos neurônios da cóclea e finalizadas no córtex auditivo cerebral. Finalizando essa parte, a gente vai ver, e a gente achou importante trazer essa parte para cá, porque quando a gente for estudar a parte dos exames, ela vai ser importante para a gente descobrir qual vai ser a área que vai estar afetada, e isso vai ser de grande valia para a nossa resolução do caso. Destacamos aqui que toda alteração que nós tivermos em qualquer uma dessas estações pode ser caracterizado como alteração central. Porém,
As cognitivas, que são as de atenção, de memória, são as principais que serão avaliadas pelo P300. Nós temos lá no córtex mesmo, no córtex córtex auditivo primário e córtex auditivo secundário. É isso aí. Aí aqui, agora a gente vai trazer o nosso caso clínico. Aí vamos lá. Gabriela é uma adolescente que busca entrar para a universidade pública através do Enem. De acordo com a mesma, vem apresentando dificuldades em seu ambiente escolar. Relata estar sentindo dificuldade para estudar, pois, por algumas vezes, não consegue compreender corretamente a fala dos professores e colegas. Ela se queixa de que, na presença de ambientes ruidosos, como o da sala de aula, ela não consegue se concentrar em um único som. Por conta disso, ela procurou a clínica de fonoaudiologia para que fosse realizada uma audiometria, onde foi constatado que sua audição estava com os limiares auditivos dentro do padrão de normalidade. Dessa forma, o fonoaudiólogo sugeriu a avaliação do processamento auditivo central, pois a paciente apresenta sinais de alterações cognitivas. Foi realizada a anamnese e, através da anamnese, obtivemos os seguintes dados básicos: o nome completo, a idade e a queixa. Também foi pesquisado histórico familiar, doenças que a indivíduo, que a paciente já teve durante a sua vida, mas as informações principais são essas: a idade e a queixa que ela teve, que ela apresentou essa queixa de dificuldade em entender a fala em ambientes ruidosos, e foi o que a levou à clínica para fazer esse procedimento, já que ela teria se queixado de ter um rendimento acadêmico escolar reduzido. Partindo para a avaliação, nós primeiro fizemos a avaliação com testes eletrofisiológicos e depois os testes comportamentais. Eu vou começar falando do PEAT, das suas funções, do que ele vai fazer. Basicamente, o objetivo do PEAT é avaliar a atividade eletrofisiológica das vias auditivas da cóclea até o tronco encefálico alto. Ele possui 7 ondas, e nós já falamos das estações. Essas ondas são referentes em todas aquelas estações. Por exemplo, a onda 1 e 2 é referente ao nível auditivo, da sua porção proximal e da sua porção distal. A onda 3 é referente ao núcleo coclear. A onda 4 é referente ao complexo olivar superior. A onda 5 é referente ao leminísculo lateral. A onda 6 ao colículo inferior. E a onda 7 ao corpo geniculado medial. Isso. Aí a gente pode trazer aqui mais informações sobre o PEAT quanto à parte de latência dele. Nesse caso, ele vai avaliar até a parte do tronco cefálico, medida até 10 milissegundos. Posteriormente a isso, a gente traz aqui o potencial evocado auditivo de média latência. Ele vai ter como objetivo analisar a atividade elétrica pós-sináptica, folículo inferior, corpo geniculado medial, formação reticular e corpo caloso, e analisa a atividade cortical da área auditiva primária, com as funções auditivas, as habilidades auditivas de reconhecimento, discriminação, figura fundo, e as não primárias, atenção seletiva, sequência auditiva e associação, visão. Ela é medida em milissegundos e caracterizada por uma sequência de ondas: NOPO, NAPA, NBPB. É importante aqui a gente trazer as funções auditivas, as habilidades auditivas, porque, como a gente falou na questão do nosso caso clínico, ela vai ter uma alteração de cognição. Então, isso vai ser bastante importante para quando a gente for analisar o potencial de longa latência, principalmente na parte do P300. Então, passando para o P300, que é o potencial evocado auditivo de longa latência, nós temos o P300, né, principalmente,
que ele tem por objetivo avaliar todas aquelas mudanças elétricas a nível central cortical, que podem ocorrer no intervalo de 80 e 600 milissegundos. Esse P300 ele faz parte de todo o exame endógeno, né? Nós também temos os exógenos. Os exógenos serão todas aquelas outras ondas que aparecerão, que é a onda P1, N1, P2, N2 e... Não, quer dizer, perdão. O N2 também vai fazer parte do P300. O P300 ele é um exame capaz de identificar precocemente alterações no componente da audição humana. Também previne alterações no aprendizado, na fala e no desenvolvimento do indivíduo. Dessa maneira, ele é indicado sobretudo para crianças em idade escolar que podem apresentar dificuldade de aprendizado e desatenção. É isso, basicamente. Então, para fazer esse fechamento, existem também os testes comportamentais. Sendo que os testes comportamentais do processamento auditivo central, eles foram criados justamente para visar oferecer essas ferramentas necessárias para avaliação das habilidades auditivas, principalmente do mecanismo auditivo e também do seu subprocesso, e consequentemente as áreas e funções diferentes do sistema nervoso auditivo central. Assim, a avaliação do processamento auditivo não é um processo único que possa ser avaliado por meio de um único teste. É necessário um conjunto deles para rastrear as diversas funções do sistema nervoso auditivo central. Essa parte dos testes comportamentais são bastante importantes, porque os testes comportamentais, como a gente citou, eles vão ajudar para justamente ter essa noção das habilidades auditivas que vão estar alteradas, além de servir como uma forma de comprovação da área que a gente vai ver no teste eletrofisiológico. Então, eles vão servir justamente como esse mecanismo de complemento. Eles vão complementar a avaliação eletrofisiológica. Existe toda uma sequência de testes que vão desde monaurais de baixa latência até outros que vão ter suas características próprias e que vão avaliar funções diferentes e que a gente vai citar alguns também aqui na nossa avaliação, a partir das habilidades auditivas que a gente imaginou que estariam alteradas a partir do nosso caso clínico. Resumindo a nossa avaliação, nós aplicamos os seguintes exames. Nós primeiro fizemos uma audiometria, onde encontramos tudo onde não encontramos nada alterado. Todas as frequências estão dentro do padrão de normalidade. Nós realizamos também a emitanciometria, onde não deu nada alterado. E a partir do PEAT foi quando começamos a sugerir algumas alterações. Felipe vai passar aqui e nós citaremos quais alterações encontramos. Como eu disse, a audiometria está dentro dos padrões de normalidade. A emitanciometria também está dentro dos padrões de normalidade. E o PEAT foi quando nós encontramos já algumas alterações. Nós obtivemos um rebaixamento das ondas 3 e 7. Ou seja, o núcleo coclear e o corpo geniculado medial apresentaram-se um pouco rebaixados no exame eletrofisiológico. Isso. Aí, posteriormente, quando a gente começou a avaliação do potencial evocado auditivo de média latência, a gente sugere, nesse caso, que a onda PA estaria com um declínio de sua amplitude geral. E o de longa latência também, nós sugerimos que a onda P3 ou P300 estaria em um declínio em sua amplitude geral, justamente por essa questão de cognição, já que a gente viu que o potencial de longa latência endógeno P3 ele vai estar muito relacionado com a parte cognitiva, e que a gente viu isso no nosso caso e que nós sugerimos que seja uma alteração cognitiva. Aí nós temos os testes comportamentais que vão justamente fazer essa confirmação do que a gente viu nos testes eletrofisiológicos, e nele a gente vai ter uma confirmação das habilidades auditivas que estão alteradas. Então, a gente elencou aqui as habilidades auditivas de discriminação,
figura fundo, fechamento auditivo, memória e atenção, já trazendo com essa correlação entre memória auditiva, ou entre cognição e essa parte das habilidades auditivas. Isso. Aqui nós temos o que abordamos e o que resolveremos a partir de todos esses achados. Então nós temos aqui o nosso planejamento terapêutico. Nosso objetivo geral é reajustar os aspectos cognitivos e habilidades auditivas. E como objetivos específicos temos proporcionar um ajuste referente à atenção e memória auditiva e desenvolver estratégias que facilitem o ensino e aprendizagem e reajustar as habilidades auditivas. Nesse caso, são as habilidades de discriminação, figura fundo, fechamento auditivo e memória. Aqui agora a gente vai elencar as técnicas que a gente citou dos objetivos. Nosso objetivo geral, como o Valdemir havia falado, é reajustar os aspectos cognitivos e as habilidades auditivas. Aí, nessa primeira técnica, a gente vai trabalhar essa questão de proporcionar um ajuste referente à atenção e à memória auditiva, sendo com passos. Sendo que no primeiro passo a gente começaria contando uma história e pediríamos que o paciente prestasse atenção nessa história. Ou quais são as habilidades que a gente está querendo estimular com essa técnica? A gente está querendo estimular a atenção, a gente está querendo estimular também uma questão de memória, porque a gente vai fazer perguntas posteriormente. Também a questão de habilidades auditivas. Discriminação, figura fundo e também o fechamento auditivo, de modo geral. Perfeito. Nossa segunda tarefa dentro dessa primeira técnica, a gente vai realizar alguns estímulos sonoros em diferentes cantos da sala para tentar chamar a atenção dessa pessoa, dessa paciente. E, por fim, a gente vai solicitar que o paciente relate o que entendeu da história. Então, essa parte da primeira técnica é muito voltada a esse enfoque que a gente deu de habilidades auditivas e cognição. A gente vai apresentar uma história para essa pessoa e ela vai ter um ambiente de competição. Ela vai ter outros barulhos, outros sons na sala. Isso vai justamente fazer com que ela tenha que fazer esse raciocínio e ela guarde aquela informação. Então, se retornarmos ao caso, se observarmos o caso, uma das queixas, principalmente, é que a paciente ela tinha dificuldade em ouvir na sala de aula, prestar atenção. Então, o nosso enfoque principal foi esse: fazer com que ela ficasse com a atenção direcionada para uma coisa, enquanto a gente dava estímulos nos diversos cantos da sala para que ela não perdesse esse foco, para que ela continuasse se mantendo atenciosa em relação àquela história que estava sendo contada, e para que a gente soubesse se ela realmente estava atenta, a gente ia pedir que ela resumisse a história para a gente, desse um respaldo de tudo aquilo que estava acontecendo no contexto daquela história. Nossa segunda técnica, a gente vai usar 2 instrumentos musicais com frequências agudas e graves. A gente vai apresentar ambos os estímulos de forma variada e a gente vai solicitar que, sem o estímulo visual, ela sinalize e contabilize quantas vezes o som agudo e o som grave foram apresentados. Essas questões aqui que a gente trouxe, elas são bastante importantes quando a gente pensa nas habilidades de discriminação, também da questão da figura fundo, também da memória de trabalho, porque ela vai ter essa questão de cognição, de tenho que contar quantas vezes eu escutei um som grave, um som agudo. Valdemir quer dar um complemento aí? Basicamente, a gente pensou da seguinte forma: nós pegaríamos um som grave e um som agudo, que não tivesse uma distância muito grande entre as frequências, e a gente ia começar a tocar esses sons em diferentes momentos, para que essa pessoa conseguisse, por exemplo, se a gente utilizasse o som de um baixo e o som de uma guitarra, a gente ia colocar o som da guitarra 7 vezes e o som do baixo 3 vezes.
onde essa paciente, no final da terapia, ela ia ter que identificar quantas vezes o som do baixo apareceu e quantas vezes o som da guitarra apareceu, para que ela conseguisse fazer essa discriminação quando um som grave estivesse aparecendo e quando o som agudo estivesse aparecendo também. Aí a nossa terceira técnica: apresentar a leitura de um texto enquanto outro terapeuta vai realizando diálogos aleatórios. O paciente deve conseguir distinguir qual voz pertence a cada terapeuta. Aqui também funciona da mesma maneira. A gente quer fazer com que essa paciente consiga discriminar qual voz está sendo apresentada naquele momento. Nosso foco principal também é que ela direcione a atenção para o primeiro terapeuta que vai estar falando, vai estar lendo o texto, mas que ela também consiga entender o que está sendo dito por outro terapeuta. Assim, enquanto ela vai estar focada, tendo essa figura fundo, ela não vai se sentir alterada por outros estímulos. Então, esse é basicamente o objetivo dessa técnica. E a gente tem que reforçar aqui que, além de todos esses aspectos que Valdemir citou, a gente vai trabalhar muito com a cognição dessa pessoa, porque ela vai estar novamente tendo que prestar atenção em dois estímulos, que vai ser justamente a parte figura fundo, de discriminação, de integração auditiva, que a gente viu que estão alteradas no caso clínico. E essa técnica ela vai justamente trazer esse estímulo para fazer esse reforço que a gente está procurando com a terapia. Nossa quarta técnica vai ser apresentar palavras incompletas. Isso é que a gente vai tratar do fechamento auditivo, mas com um contexto definido, é claro. Com o objetivo da paciente conseguir completar o sentido da palavra. Essa técnica aqui, ela vai ter justamente esse enfoque na habilidade auditiva de fechamento. Ela vai escutar uma palavra, que a gente vai introduzir ela num contexto para que facilite nesse sentido e para que ela possa compreender e faça essa junção de ideias. Então a gente vai trabalhar com esse estímulo ele vai intensificar a habilidade auditiva de fechamento. E é isso, Valdemir, quer completar? Resumidamente, todas as técnicas que utilizamos têm um enfoque na atenção, memória e as habilidades auditivas. Nós queremos fazer um treinamento, um teste dessas habilidades auditivas. Quanto mais a gente fazer essa paciente treinar essas habilidades auditivas, mais ela vai desenvolver. E assim ela vai conseguir, de modo geral, ter a sua aprendizagem normal, né, digamos assim. Sim, perfeito. E como a gente viu no caso, a gente vai ter justamente essa questão da cognição. A cognição ela vai ser muito relacionada com o desempenho que uma pessoa vai ter nas diferentes áreas, tanto de aspectos manuais, quanto de aspectos psíquicos, quanto a questão de consequências de ações, tomadas de decisão, compreensão, pensamento crítico. Então, todas essas coisas, elas requerem que o indivíduo ele tenha as habilidades auditivas de uma forma completa. Então, a gente traz essa terapia pensando justamente no desempenho acadêmico, que é o foco do nosso caso. E essas habilidades auditivas alteradas estariam fazendo esse prejuízo, esse déficit na questão do desempenho escolar da paciente. E a gente traz essas técnicas justamente com esse enfoque que o Valdemir citou, da gente trabalhar as habilidades que estão alteradas e a gente trazer esses estímulos de uma forma constante, sempre buscando uma forma confortável que a paciente ela consiga realizar as atividades e fazer de uma forma completa para que, consequentemente, a gente consiga ter o resultado almejado e que essa paciente ela consiga vir a ter, posteriormente, essas habilidades cognitivas que a gente estudou do P300, do seu teste do P300, de linguagem, a gente vê bastante, completas e melhore cada vez mais a qualidade de vida dessa paciente. Exatamente. Quanto mais a gente estimular num local controlado, como é numa sala de terapia, ela vai conseguir se concentrar mais e logo ela vai desenvolver mais. Agora as referências,
e os agradecimentos. E Pablo, vamos rezar para que tenha dado 25 minutos. Vamos rezar. Glória a Deus.